Certo, vamos abrir as Bíblias outra vez no livro de Marcos. Marcos capítulo 15, versículo 42. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos adivinhou-se de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se da informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu um lençol que comprara e depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha. Enrolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena, Maria mãe de José, observava onde ele foi posto. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despertar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, veja o lugar onde o tinha posto. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele nos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro. De modo, nada lhe disseram a ninguém. De medo, desculpa, nada lhe disseram a ninguém. Vamos orar outra vez. Ó Deus, obrigado a Ti por esse tempo de louvores, que possamos agora, Pai, meditar na Tua palavra, que ela seja clara ao nosso entendimento, que ela, Deus, sacie a nossa fome espiritual. Que o Senhor Deus venha falar aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus, amém. Pela última vez que eu preguei aqui aos irmãos, há 15 dias atrás, eu preguei sobre a morte de Cristo, os horários até chegar ao horário da morte. Jesus morreu, começou a crucificação no Gólgota por volta das 9 horas da manhã. Cristo morre por volta aí das 3 horas da tarde. Quando Cristo morre, o véu do santuário é rasgado de alto a baixo. Mas no continuar de Marcos, ele quer apresentar ainda sobre o sepultamento e a ressurreição de Cristo, pois o Cristo que nós pregamos não é um Cristo pendurado no madeiro. Portanto, qualquer representação cristã verdadeira, aqueles que depositam sua fé em Cristo, não é um Cristo pendurado mais uma cruz, mas é uma cruz agora sem um Cristo morto. De nada adiantaria um Cristo pendurado na cruz. Seria um homem comum, como qualquer outro. Mas depois da humilhação que ele passou, Deus o Pai começa a exaltar a Jesus Cristo. Por isso, já na parte da exaltação do próprio Cristo, e como símbolo para a nossa fé, nós meditaremos nessa noite sobre o sepultamento e a ressurreição de Jesus Cristo. Sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Observe aí comigo, do versículo 42 até o 47, o sepultamento. Capítulo 15, versículo 42
a 47. Acompanhe comigo aí, olhando o texto, diz assim: ao cair da tarde, lembra que Jesus morreu por volta das 3 horas da tarde. Para um judeu, o dia começava às 6 horas da noite. Quando começou o culto aqui, 6 horas da noite, já seria um dia de segunda-feira para os judeus. Os judeus, eles fazem o seguinte: ele começa o dia na partezinha da noite. Então, antes de começar o dia de sábado, antes do dia do sábado, ainda na preparação, na véspera da Páscoa, no horário em que os cordeiros eram sacrificados, é tão interessante isso. Jesus morreu no exato momento que o cordeiro pascual morreria. No exato momento. Não no templo físico, mas no templo espiritual. E quando estava já anoitecendo, antes de chegar já o dia da preparação, a Páscoa, isto é, a véspera do sábado, olha o que acontece no versículo 23. José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Antes que chegasse o sábado. O sábado para o judeu era um dia que eles não poderiam fazer nenhum trabalho. Era um mandamento de Deus para Israel, que eles deveriam guardar o sábado. Não se aplica à igreja, se aplica a Israel o sábado. E eles deveriam guardar o sábado, eles não poderiam fazer nenhum trabalho. E cuidar de alguém que havia morrido, embalsamar alguém, é um trabalho. Então eles não poderiam fazer nenhum trabalho. João nos fala mais detalhadamente sobre o que aconteceu. João, ele escreve o seu evangelho de um modo mais detalhado sobre os fatos. João descreve o seguinte, João 19:31. Então os judeus, para que no sábado não ficasse o corpo na cruz, visto que era a preparação, pois o grande dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que eles quebrassem as pernas e fossem tirados. Jesus Cristo morre, diz: Pai, nas tuas mãos entregue meu espírito. Logo depois disso, sabendo que já era tarde, os discípulos chegam a Pilatos e dizem: quebra as pernas dele. Não com bastante a humilhação de Cristo, a crucificação, os discípulos queriam humilhá-lo ainda após a morte. Lembra que quando a pessoa estava pendurada na cruz, normalmente elas não morreriam de imediato. E elas morriam por falta de ar, asfixia. Então eles quebraram as pernas para que o indivíduo não conseguisse voltar e tomar fôlego. Então a gente quebra as pernas dele, mate logo. 32 diz assim ainda: os soldados foram quebrar as pernas do primeiro e ao outro, que tinham sido crucificado. Chegou, porém, a Jesus, como se tivesse já estado morto, não lhe quebraram as pernas. Mas o soldado lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Pegaram o soldado, lançaram a lança sobre Jesus. Quando lançou a lança, provavelmente veio aqui na parte do coração, junto com o pulmão. E como Jesus já havia morrido, já havia acabado toda a sua pressão sanguínea, toda essa parte aqui ficou com água, uma embolia, para mostrar que de fato Cristo havia morrido. Versículo 35, aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro João falando o seu testemunho, ele sabe e diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz as Escrituras: eles verão aquele a quem transpassaram. Então, isso aconteceu antes mesmo de José de Arimateia chegar lá e ver Jesus. Então, acontece isso. Jesus morre por volta aí
da hora 3 da tarde, José de Arimateia vai então, versículo 43 de novo, vai então a Pilatos, pedindo o corpo a Jesus. Versículo 43 diz algo interessante, ele vai resolutamente. Arimateia é uma cidade por volta aí dos seus 30 a 33 quilômetros a noroeste de Jerusalém. É uma cidade que muitos ainda procuram entender onde era de fato, mas como o texto diz, era de Arimateia, José de Arimateia, José era o nome comum, e ele vai resoluto. Ele foi decidido a isso. A intenção de José de Arimateia era pedir o corpo de Jesus. Lucas nos fala também o seguinte, um pouco sobre esse homem, José de Arimateia. Diz assim, Lucas 23:50. Eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio. Vocês lembram o que é o Sinédrio? Sinédrio é a Suprema Corte Judaica, que era composta de 70 homens, liderado pelo sumo sacerdote. Era 70 mais um. Então ele era membro desse Sinédrio. Outra característica diz, homem bom e justo. Outra característica, versículo 51, que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros. Apesar de José de Arimateia ser um membro do Sinédrio judaico, provavelmente um fariseu, mesmo assim ele não concordou com o veredicto que foi dito ali no Sinédrio. Ele não concordou. Mesmo diante de tamanha religião formulada e grupo já feito a sua decisão, mesmo com todos os argumentos contrários, José de Arimateia tinha convicção de que fato quem Cristo era. Quantas pessoas hoje em dia são levadas pela massa, pela maioria, pela opinião dos outros? José de Arimateia, João vai dizer que, ainda que secretamente seguia Jesus, mas ele tinha convicção que Cristo era inocente. Embora todo o Sinédrio dissesse algo contrário, ele era contra. Ele tinha uma consciência limpa. Ele era inocente da decisão tomada pelo Sinédrio. Não seja levado pela maioria. Tenha opinião própria. Tenha opinião própria, e especialmente opinião própria sobre quem Cristo é. Outra característica vai dizer, era natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus. É provavelmente isso que José de Arimateia era contra o Sinédrio. Homem corajoso. Embora todo o Sinédrio, Caifás, Anás, todos eles liderando ali, ele era contra esses homens. Por quê? Porque ele esperava o reino de Deus, e ele encontrou o reino. Jesus é o rei presente. José de Arimateia era um discípulo de Cristo. Não era um apóstolo, era um discípulo. Versículo 44, irmãos. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrer. Então, o crucificado normalmente ele não morria instantaneamente. Era uma morte dolorosa, longínqua. Normalmente, o que acontecia é que ele morreria ou um dia ou 2 dias depois, por falta de água, por falta de ar e pela hemorragia que saía sangue de tudo que era lado. Mas ele não morria de imediato. Cristo passou apenas 6 horas na cruz. Logo após Deus julgar Jesus ali, através da escuridão mostrada no texto, Jesus entrega o seu espírito e morre. Pilatos duvidou disso. Manda então um centurião romano para ver se de fato aconteceu. E o centurião afirma de fato que Jesus havia morrido. Olha, versículo 45.
após certificar-se com a informação do comandante, cedeu o corpo a José. Depois que o comandante viu a lança que foi transpassada, o sangue que agora tinha virado água, Jesus havia morrido. Todos os sinais ali apontavam que Cristo de fato havia morrido. Cristo de fato morreu. Ele não desmaiou na cruz. Ele não dormiu na cruz. Cristo de fato morreu ali. Como prova dessa morte, temos aí os soldados e o centurião certificando-se disso. De fato, ele morreu. É incontestável a morte de Cristo. Cristo de fato morreu. Mas nós temos também outro personagem que participou também desse evento. João capítulo 19, versículo 38 diz assim: depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que altamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos o permitiu, então José de Arimateia se retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite. Eu sei que os irmãos ouviram domingo passado sobre a pregação de Nicodemos. Então, aquele que foi de noite ter com Jesus, perguntando sobre como poderia herdar o reino dos céus, como poderia ir para o céu, ele aparece outra vez aqui, junto com José de Arimateia. Continua o texto. Foi com Jesus à noite, levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Especula-se que Nicodemos talvez levasse cerca de 30 mil reais em especiarias. Quando o texto fala aí que Nicodemos vai levar o corpo de Jesus para essas ofertas entregues ao corpo de Jesus, é por volta aí de 30 mil reais aí que Nicodemos usa para embalsamar o corpo de Jesus. É tão interessante isso, porque José de Arimateia e Nicodemos provavelmente se levantaram como Sinédrio, mas eles tinham preparado todos essas ofertas, todos esses ungüentos, todos esses meios aqui para embalsamar o corpo de Jesus. Mesmo sendo contra o Sinédrio, provavelmente eles já sabiam o que iria acontecer com Jesus. Eles preparam tudo isso para ungir o corpo de Jesus. Então José de Arimateia, junto com Nicodemos, pega o corpo de Jesus e começa a parte do embalsamamento. Versículo 46. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o no lenço que comprara e depositou no túmulo que tinha aberto uma rocha, e rolou a pedra para a entrada do túmulo. Alguns especulam que esse túmulo que Cristo foi levado era um túmulo que ficava perto do Calvário. Era um túmulo que tinha um jardim por perto, que tinha plantas. Era um túmulo novo. Normalmente, o que acontecia com alguém que era crucificado era que o corpo dele era colocado sobre um monte do Gólgota. É provavelmente por isso que chama de Gólgota, porque ao redor ali do monte havia caveiras, e o corpo daquele que era crucificado não era colocado diante de um túmulo aberto no chão, ou de um túmulo aberto numa rocha, era colocado aos animais, os urubus, aos chacais do deserto, a comer esse corpo. Então Cristo, ele não foi colocado ali como os outros. José de Arimateia, o homem rico, havia feito um túmulo naquela época não era como você vai às catatumbas aqui no cemitério. Era uma caverna que era feita e tinha uma mesa central onde o corpo era colocado,
Depois tinha um local também onde era colocado, depois de algum tempo, os ossários. Jesus Cristo, ele não é colocado como os demais que morreram ali na cruz. Cristo é colocado agora no túmulo. Tira o corpo de Jesus da cruz, embalsa o corpo de Jesus, começa a colocar mirra e óleos sobre o corpo de Cristo. O embalsamamento é esse, é colocar os óleos, especiarias sobre o corpo de Cristo. Coloca-se também esse lenço, ou esse lençol aí sobre ele, que era um lençol de linho, material precioso também na época. Então, após a sua crucificação, Jesus começa agora a sua exaltação. Ele agora não é colocado como os malfeitores ao redor do Calvário. Agora ele é colocado em um túmulo jamais usado anteriormente. Um túmulo novo, um túmulo de alguém de alta posição, que Cristo de fato era, mesmo não possuindo recursos dessa terra. Deus o Pai honrou ao seu Filho, permitindo colocar em um túmulo novo, com especiarias valiosas sobre o corpo, com um pano valioso sobre o corpo de Cristo. Coloque-se então Jesus no túmulo, aberto ali, e havia uma rocha, uma pedra redonda, que colocava o corpo ali dentro e removia ali essa pedra, uma pedra pesada, que deveria ser mais de um homem para que isso acontecesse. E tudo isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras. Isaías 53, 9 diz assim: designaram a sepultura com os perversos. Cristo, como o comum, deveria ser levado ali ao monte junto com os outros perversos. Ele morreu como crucificado, e o crucificado era colocado ali para que os animais o comessem. Designaram a sepultura como os perversos, mas como o rico esteve em sua morte. Tão interessante tudo isso. Por quê? Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Jesus foi colocado em um túmulo novo, um túmulo de rico, começando então a exaltação de Jesus Cristo. Cristo foi honrado em sua morte, o seu corpo foi honrado. Eu sei que nós podemos lembrar realmente que quando nós temos o sepultamento e o velório de alguém, o corpo está presente, a alma não está mais ali. Mas não é nada de errado você fazer homenagens também para aquele que morreu. José de Arimateia, ele vai resoluto a isso. Ele enfrenta os seus medos judeus, que os judeus poderiam ter contra ele. Ele enfrenta a oposição do Sinédrio. Ele enfrenta todas as barreiras, porque ele quer honrar o Senhor Jesus Cristo, quer honrar o corpo do seu mestre, mesmo sabendo que ali era apenas o corpo. Eles quiseram fazer isso. Não há nenhum erro de você fazer isso, de honrar quem você ama depois de ele ter partido. Eles fizeram isso como uma demonstração de amor ao seu mestre. Versículo 47 finaliza dizendo assim: ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Na narração aqui de Marcos, ele gosta de ressaltar aqui as mulheres. Marcos, ele mostra a importância das mulheres no ministério de Jesus. Nós vimos que quando Cristo está sendo crucificado, os discípulos todos o abandonam, mas as mulheres que vieram da Galileia, permanecendo, olhando para que tudo acontecesse, não como fofoqueiras, que bisbilhotam a vida dos outros, mas como cuidadoras também do corpo de Cristo.
queria ver tudo o que estava acontecendo, para que pudesse cuidar do corpo de Cristo. Maria Madalena, Maria mãe de José, observavam onde foi posto. É interessante ver esse fato sobre aonde foi posto, para mostrar que de fato Cristo também foi colocado no túmulo. José de Arimateia e Nicodemos participaram disso, e os discípulos, as discípulas de Cristo, também participaram. Foram testemunhas oculares que Cristo de fato foi crucificado e foi sepultado naquele túmulo. E você sabe que mulher sabe de guardar as coisas. Mulher sabe. Mulher guarda as coisas no canto, o homem vai lá e a mulher está ali. O homem vai lá e não encontra. Mas a mulher vai lá e estava ali. Eu não disse? As mulheres eram essa testemunha. Elas sabiam onde Cristo tinha sido colocado. Elas viram. Elas viram. Agora vamos para a parte da ressurreição, do versículo 1 ao versículo 8. Então, é fato que Cristo morreu, é fato que Cristo foi sepultado. E é fato também que Ele ressuscitou. Versículo 16 diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. É tão interessante que, apesar de toda a oferta que Nicodemos deu para embalsamar o corpo de Cristo, mesmo assim elas quiseram também participar também. Mesmo Nicodemos dando mais de 30 mil reais só de especiarias para embalsamar o corpo de Cristo, elas quiseram fazer isso também. Elas não poderiam fazer mais durante o tempo da preparação, porque o comércio já ia fechar. Então elas prepararam bem cedo, no domingo de manhã bem cedo. Elas quiseram ir até o corpo de Cristo, para levar óleos, para colocar sobre o corpo de Cristo. Elas quiseram também honrar o corpo de Cristo. Tudo indica que elas não creram nas palavras que Cristo falava. E elas vão lá buscar no túmulo, buscar no lugar de mortos aquele que havia morrido. Versículo 2: e muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despertar do sol, foram ao túmulo. De madrugada elas vão lá no comércio. Lembra que na madrugada já era o primeiro dia da semana, então elas vão lá no comércio bem cedo. Antigamente, não sei como é hoje, mas antigamente as feiras começavam bem cedo, na madrugada. Então, nos judeus também era assim. Bem cedo eles foram lá comprar os óleos, comprar as mirras, tudo que era feito para embalsamar o corpo. E de manhã bem cedo, já preparado todos os óleos, vão aonde elas viram que ele foi colocado. Não somente a pedra foi colocada, mas de acordo também com o Evangelho de Mateus, havia soldados guardando o túmulo de Jesus. Havia isso. Versículo 3: e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra do túmulo? Olha que interessante. Essa é a pergunta mais importante aqui. Quem nos removerá a pedra do túmulo? Essa é a pergunta da salvação. Quem removerá a pedra da morte? A morte é uma realidade. O túmulo é uma realidade, é uma contrastação, é uma certeza de que de fato a morte existe. Elas não tinham poder suficiente para remover a pedra. E de fato nós somos incapazes de remover a pedra da morte. O que nos separa da morte e da vida é impossível pelas nossas próprias forças. Somos incapazes de remover a pedra da morte. O túmulo representando a morte é algo
reação delas: quem nos fará isso? É interessante que até então, o único que mostra, que saindo do túmulo, Jesus aconteceu de abrir o túmulo de fora para dentro. Jesus manda que o de fora abra o túmulo, mas o túmulo aqui do jardim foi aberto de uma maneira diferente. Foi de dentro para fora. A vida que estava ali no sepulcro, a morte ali no sepulcro, de repente ali no primeiro dia, no raiar do dia, nasce ali a vida. E a pedra do túmulo que a prendia ali o corpo de Cristo foi removida. Onde antes outrora era morte, agora era vida. A pedra já estava removida. E na ideia delas, quem fará isso? A única forma de alguém remover a pedra da sua morte, livrar você da morte eterna, é através da obra de Cristo. Por suas obras é impossível você remover a pedra da morte. É impossível você declarar que você de fato terá vida eterna. Foi Cristo quem fez isso por você. Ele tirou das garras da morte para te dar vida. Ele te tirou da corrupção do mundo para Ele. Ele te tirou da morte para a vida. Versículo 4 diz: e olhando viram que a pedra já estava removida, pois era grande. Na expectativa delas, o que é que a gente vai fazer? Cristo já foi lá e tirou a pedra. É magnífico isso. É tremendo isso. Os nossos medos que causam esse temor, Cristo já removeu. O medo da morte já foi vencido. O túmulo que estava ali com o corpo agora está vazio. Onde havia morte, agora há vida. Onde havia trevas, agora havia luz. Foi a obra dele. O que era impossível para o homem tornou-se possível para o Senhor Jesus. Ele removeu a pedra da maldição. Ele removeu a pedra da morte. Ele removeu a pedra das consequências do pecado. A pedra que era grande foi removida. Pois ele venceu. Salmo 110, Salmo 16 e 10, desculpa, diz assim: pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que teu santo veja corrupção. Cumprindo-se então a palavra que ele havia profetizado, ele ressuscitou. Ele havia falado desde o capítulo 8. Vamos lá, capítulo 8. Olha aí sua Bíblia, volta aí para o capítulo 8. Marcos capítulo 8, versículo 31. Então começou ele a ensinar, Marcos 8, 31, que era necessário que o Filho do Homem fosse, ou sofresse muitas coisas, e fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Isto ele impunha claramente. Capítulo 9, versículo 30. Tendo partido dali, passava pela Galiléia e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava a seus discípulos: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas em 3 dias, depois da sua morte, ressuscitará. Capítulo 10, versículo 32. Estava de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomando de apreensões. E Jesus, tornando a levar a parte 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe havia de sobrevir, dizendo: eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes, aos escribas, condená-los-ão à morte e entregarão aos gentios.
hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Jesus, por 3 vezes, fala aos discípulos: isso vai acontecer comigo. Por 3 vezes, Cristo deixa isso bem claro. Mas os discípulos haviam se esquecido das promessas. Limitou o poder de Jesus ao poder humano. As mulheres foram procurar entre os mortos aquele que estava vivo. Cristo profetizava, dizendo: eu vou ressuscitar, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. A promessa de Cristo cumpriu, ele de fato ressuscitou. Cumprindo-se então o que ele havia falado aos seus discípulos. E muitas vezes, nos meios da vida, em situações adversas do nosso dia a dia, nós nos esquecemos das promessas de Deus. Várias vezes, talvez você já viu várias promessas de Deus na sua vida, mas tem dias que você se esquece. Você não lembra do que ele prometeu. Assim como as mulheres, morreu. Para elas já tinha acabado tudo, para elas a morte era tudo. Mal sabia elas que o autor da vida ressuscitou a Cristo. Elas foram no túmulo, versículo 5. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Houve terremoto, a pedra foi removida, os anjos estavam ali no túmulo. Olha, anjos, só aqui no noto de rodapé. Anjos na Bíblia nem sempre têm asas. Na maioria das vezes, os anjos aparecem sem asas. Aqui o anjo apareceu de uma vestidura branca no túmulo ali. E elas ficaram atemorizadas diante daquilo. Versículo 6. Ele, porém, diz: não vos atemorizeis, buscai Jesus o Nazareno que foi crucificado. Vocês estão no lugar certo. Cristo de fato morreu aqui. Elas foram buscar Jesus. De fato, Cristo tinha sido colocado ali, que foi crucificado. Ele ressuscitou. No lugar da morte, um túmulo vazio agora, mas no lugar da morte foi anunciada a melhor notícia de todas: ele ressuscitou. Onde a morte vencera outra vez, essa daqui ele perdeu, e perdeu para todo sempre. Cristo foi na morte, arrancou o aguilhão da morte para nos proporcionar a vida eterna. Ele ressuscitou, ele cumpriu a sua palavra, ele está vivo. Se você for nos túmulos dos grandes religiosos, for no túmulo de Buda, de Allan Kardec, de Maomé, você vai encontrar o canto que ele foi morto, onde ele está ali, colocado sobre o túmulo. Mas se você for em Jerusalém, na igreja do Santo Sepulcro, adentrará lá e você não vai encontrar o corpo de Jesus. Estará lá escrito: ele não está aqui, ressuscitou. Ele é o único que fez isso. É o único que de fato ressuscitou. Prova, nós vamos ver algumas provas no próximo domingo do fato da ressurreição, como as testemunhas provando isso, mas os anjos aqui testificando: ele ressuscitou, não está mais aqui. Veja o lugar onde tinham posto. Vocês sabem, né? Como eu falei, a mulher sabe onde guarda as coisas, mas as mulheres foram procurar lá e não encontraram. As mulheres que sabem onde guardam as coisas é que elas não encontraram. Não encontraram aquilo que foi posto ali. Versículo 7 diz: mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis, como ele vos disse.
Marcos 14, versículo 28 diz assim: mas, Jesus falando, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Cristo prepara os discípulos: vocês vão ser dispersos, vou ferir o pastor e as ovelhas ficaram dispersas, mas depois disso, depois que vocês se escandalizarem em mim, depois que você vir de novo de tropeço para vocês, eu vou ressuscitar e estarei de novo com vocês lá no monte da Galileia. Cristo sabia de todos os passos que seguiriam. E o anjo fala de novo: olha, lembra da promessa que ele fez para vocês? Eles agora vão lá para a Galileia. Ele vai aparecer a vocês lá, como ele prometeu. Versículo 8: saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro e medo. Nada disseram a ninguém. Imagine essa situação, né? Elas vão lá, preparam os olhos, preparam as especiarias para embalsamar o corpo de Jesus. Quando elas chegam lá, de repente, a pedra foi removida, roubaram o nosso mestre. O que foi que aconteceu? Elas adentram lá no túmulo, de repente elas veem um homem vestido de branco. E o homem fala: ele ressuscitou. Elas vão para casa. Elas vão para casa, possuídas de temor e assombro. Elas tinham a responsabilidade de falar aos discípulos, e em especial a Pedro, aquele que havia negado. Os discípulos tinham sido dispersos. Pedro precisava de uma restauração. A restauração de Pedro, registrada lá no livro de João, capítulo 21. Pedro precisava se juntar outra vez aos discípulos. Mas elas vão e não contam nada a ninguém. Esse ninguém aqui não entende que ela não falou para os discípulos e para Pedro. Ela falou posteriormente. Mas o que elas viram, ela não falou para mais nenhum outro. Entre o caminho do sepulcro ao caminho da casa que os discípulos estavam, elas ficaram caladas. Permaneceram caladas. De fato, isso é o que acontece com a negligência do Evangelho. É medo, é assombro, é temor. As mulheres eram tidas como testemunhas irrelevantes, sem credibilidade. E Cristo aparece primeiro às mulheres, provavelmente com medo da reação dos outros. Elas vão e dizem somente aos discípulos e a Pedro. Os outros mais, com medo do fato que aconteceu, não revelam mais a ninguém. Eu quero finalizar com 4 aplicações finais. Primeiro, o Senhor cumpre fielmente as suas promessas. Por mais que eu tenha repetido várias vezes essa aplicação, mas é bom relembrar ela para você. Não há situação mais terrível que Cristo não possa reverter. Não há túmulo mais podre que Jesus não gere vida. Ele cumpre fielmente a promessa dele. Segundo, como José de Arimateia, podemos viver em oposição à visão distorcida que a maioria tem sobre quem Jesus é. Embora você esteja em meio, em faculdades, em amigos, em companhia familiar de alguém que não de fato conhece Jesus, mas você pode permanecer firme, convicto da fé que você tem. Você pode permanecer firme, assim como os de Arimateia estão. Permaneça assim. 3. Como José de Arimateia e Nicodemos, devemos ofertar ao Senhor o que há de melhor. Na hora do embalsamamento de Jesus, José de Arimateia e Nicodemos não pensou de quanto custaria, mas de quanto eles poderiam honrar o Senhor com isso. Em ofertar a Deus o melhor.
José de Arimateia dá o seu túmulo, que era para a família dele. Tinha feito para a família dele. Ele entrega para Cristo. Nicodemos, talvez já o homem provavelmente idoso, Nicodemos, ele talvez cuidando já de especiarias, talvez já do seu funeral, ele entrega para o Senhor Jesus. Tudo o que havia de melhor desses dois homens, eles entregam a Jesus. Nós vimos o exemplo da viúva que entregou tudo, desses homens que entregaram o melhor. O que você tem feito na obra de Deus? O que você tem feito para o Senhor Jesus? 4. A morte não é o estado final daquele que crê em Jesus. Nós vamos estudar no próximo domingo sobre os testemunhas e o testemunhar da morte e ressurreição de Jesus. Mas a morte não é o estado final daquele que crê. Jesus falou quando Lázaro estava no túmulo, quando Maria correu aos pés de Jesus e disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Jesus disse assim para Maria: disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Você realmente crê nessa promessa de Deus? Que o túmulo não é o nosso fim? Que a sepultura não é o fim da nossa existência? Não é o nosso estado final? Não é virar pó, mas é receber o corpo ressuscitado assim como Cristo foi ressuscitado. Para o crente, a morte não é o fim. A morte é deixar o corpo e habitar com Cristo. Mas esse corpo que vai para a sepultura, esse corpo que vai para o caixão, depois para a sepultura, ele vai ser glorificado outra vez. Assim como aconteceu com Cristo, acontecerá com todo aquele que crê nele, pois ele é fiel e cumprirá a promessa. Deposite sua esperança de vida eterna em Jesus Cristo. Vamos orar. Deus, obrigado a Ti por Tua palavra de esperança, Deus, em meio à morte, podemos ter esperança no Senhor. Não há nada impossível perante Ti, Deus. Devemos e podemos crer em Tuas promessas, pois o Senhor não falha, o Senhor é fiel em cumprir cada uma delas. Que descansemos, ó Deus, na Tua soberania, no Teu controle. Em nome de Jesus. Amém.